eu sou nascido e criado aqui no Veracruz. Morei no Veracruz até os 37 anos, quando eu saí para casar. A turma achou que eu ia ser padre, mas aí eu resolvi casar e mudei o destino, sabe? Tem jeitão de padre mesmo, viu, professor? Mas então, eu sou filho de Eli Vieira Alves, minha mãe, e de Arthur Bernardes Alves. São presenças marcantes na minha vida até hoje. Ambos são falecidos, mas não passa um mês em que eu não sonhe ou com a minha mãe ou com meu pai. Eu também tenho um irmão mais velho falecido, de forma que a família do outro lado continua muito presente no meu universo psíquico, na minha em tudo que eu penso, assim, eu conto muito com isso, com essa vibração, né, do astral. Aqui no Veracruz eu posso dizer como Manuel Bandeira que eu fui uma criança feliz. Ah, que bom. E continuei um jovem, um adulto feliz. Conta um pouquinho dessa felicidade de criança. Túlio é filho de quantos irmãos? É filho único? Como que é a vida do Túlio, relembrando essa infância desses pais maravilhosos que hoje, em memória, tá lá no céu, tendo muito orgulho do senhor? Lá na rua Astolfo Dutra, 683, onde eu morei muitos anos, era uma casa de 5 cômodos, 2 quartos. Aí você imagina como é que era abrigar 10 filhos num espaço desse, né? Então a gente dormia num quarto com 3 beliches e beliche compartilhada, né? Porque em cada cama você colocava 2 meninos. Sei como é que é. E uma das minhas lembranças assim que eu tenho é que na época do frio a gente precisava usar os cobertores, né? Aquele cobertor, não sei se você se lembra, um cobertor que espetava a gente. Aquele de lã, né? Isso. Então no frio, o que acontecia? Uma das beliches ficava posicionada próxima à janela. Então um dos meninos de madrugada chutava a janela, fazia aquele barulho. Isso só não acontecia no calor, porque a gente pegava os cobertores e colocávamos na janela que amortecia o barulho. Paizão era bravo, mas a mamãe? Dentro daquela cultura, né, dos anos 60, 70, criar filho com disciplina. Com esse tanto de irmão, fazendo essa bagunça pra dormir, um chutando o vasculante, o outro guerra de travesseiro, deve ter sido... Muita gente aí deve ter tomado um corinho, hein? Todo mundo lá foi batizado, né? Sabe uma frase que encaixa bem, professor, nessa história, assim? Porque o senhor comentou que tem é o sétimo de 10 irmãos, né? Agora o senhor comentou que tem 9 aqui nos bastidores, que um também já partiu para a glória. A melhor frase, que eu sou irmão de 5 também, né? Eu sou o segundo de 5 irmãos. É muito bacana uma cabana que faz a gente rir do que um castelo que faz a gente chorar. Eu tenho certeza que essa frase encaixa muito bem. A casa era humilde, sim, mas a felicidade era tremenda lá na casa do Senhor. Nossa, né? E minha mãe, a casa era pequena, mas o terreno era muito grande. Então, bananeira, várias, pé de laranja, amora, ameixa, figos e a horta. Minha mãe tinha uma horta que, assim, eu nunca vi igual, né? E engraçado que ela não usava mangueira para regar a horta, ela regava com balde. Ela punha o balde e ela fazia um movimento muito próprio de molhar a horta toda com as mãos. Eu achava isso incrível. Eu, menino, não me esqueço disso. E na frente da casa tinha um gramado onde tinha um quarador de roupa. Então, o cotidiano da minha mãe era esse, né? Cuidar da casa, dos filhos, trabalhar o dia todo. E o paizão trabalhava em quê? Meu pai, na minha infância, ele era funcionário público. Sim. Anteriormente, ele foi eletricista por muitos anos. E graças a essa profissão dele, né, ele tinha muitos biscates no final de semana. Então, uma lembrança que eu tenho muito dessa época, dele sair de casa com uma maleta de couro, com ali as ferramentas, né, e voltar na hora do almoço, sábado ou domingo. Então era assim,
tanto meu pai quanto minha mãe, aquele cotidiano do trabalho mesmo. E aquele cuidado com a família, sabe? Assim, com todos, a preocupação com todos, né? Mas, como eu disse, eu fui criança feliz. Eu tinha um pé de manga em casa em que eu subia. Era uma manga colhida 2 vezes ao ano. Interessante isso, né? Então, todo mundo subia nesse pé de manga, né? Era todo mundo brincando, mundo, correndo. Assim, eu acho que os mais novos nem tanto, né? Mas meu irmão mais velho, minha irmã, brincávamos muito nesse pé de manga. Era o nosso point, né? Eu já tô feliz por aqui. Então, Túlio, com esses irmãos, essa criançada, tenho certeza que já jogou muita bola, já brincou de muito pique-esconde, as brincadeiras felizes da época. A gente sempre tá falando aqui no podcast, né? Que hoje o mundo mudou tanto, a criança fica tão grudada nisso aqui, né? Acabou-se muito com a verdadeira infância, né? E muitas das vezes, né? Não fazendo um advogado do diabo, mas muitas das vezes as mães necessitam que a criança fica no celular, vendo desenho, né? Porque às vezes não tem condições de pagar uma babá, aí bota lá uma pepa, bota um outro desenho qualquer, a criança fica lá o dia inteirinho intertido na tela o tempo todo, e acaba sendo prejudicial. E na nossa época, inclusive até na época do senhor, que tinha brincadeiras maravilhosas, rouba-bandeira, bente altas, pique-esconde, estrela no toco, aquela de pera, uva, maçã, salada mista. E assim, toda vez que eu falo aqui, eu sinto falta. E como é que a gente vai trazer isso de volta para essa geração de criança que está chegando aí, que acaba sendo crianças que... Você pega hoje uma criança de 2 anos, ela mexe no celular tranquilamente, 3 anos, eu fico impressionado às vezes. Eu tenho lá sobrinho que ele mesmo já coloca no YouTube lá e vai ver Patrulha Canina, ver o que tiver de acontecer ali. Que bom que a sua infância não foi na tela, viu, Túlio? Sim, essa geração, essa geração digital, né? A nossa foi pré-digital, né? A única tela que a gente conhecia era a TV, né? Com horário. E com 4 canais, se eu não me engano, disponíveis, né? Não havia as opções que tem hoje. Mas a rua era um local de uma segurança relativa, né? Você podia sair e voltar. Contando com os tempos de hoje que não tem condições, né? A rua hoje é um lugar perigoso. Sim, é muito, muito arriscado. E eu me lembro da gente brincar à noite, né? Na época do calor, brincar até 9 horas da noite na rua. Nossa, chegava em casa suado com aquela marca de sono e queria tomar banho, né? Aquela coleira no pescoço. Sim. E a mãe, vai tomar banho, já tomei. Sim. Ai, que saudade. Na rua, minha tia... A tia Naná é viva ainda, ela tem 100 anos, vai fazer 101 anos agora. Ei, tia Naná, que bom, hein? Figura, assim, marcante, especial também. Eu me lembro que na rua dela, quando foi instalada a rede de esgoto, foram feitas galerias. Essas galerias ficaram vários dias abertas, era onde a gente brincava. De esconder. Era um labirinto, um perigo terrível. E a gente nem sabia do perigo, pensávamos né? Nisso, nem pensávamos. Mas criança é protegida por Deus sempre. Verdade, E o Túlio caminhando agora para adolescência, né? Saiu dessa parte de criança, aí já vem a parte de adolescência, o primeiro emprego, o menor aprendiz. Conta pra gente, começou a trabalhar aos 14 anos, que história é essa? Então, eu me lembro que terminou o ano de 1979. Nasci nesse ano, professor? Então, somos contemporâneos, né? E eu estava caminhando para a 8ª série. Aí minha mãe me falou que eu já poderia pegar o jornal de domingo e procurar um emprego. Porque essa era a tradição da minha casa.